Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Orla Exterior e finalmente o vídeo que eu havia prometido. E essa teoria vai explicar como o Palpatine vai voltar e como o Ezra vai voltar no episódio 9. Sim, o Ezra Bridger lá da série Star Wars Rebels pode sim voltar, ele pode ter uma chance de retornar. Quem sabe ajudando no episódio 9 de alguma forma, com a Resistência ou com a Rey, ou uma possível aparição numa cena pós-crédito, quem sabe. Existem grandes possibilidades que nós vamos comentar aqui nesse vídeo. E eu vou logo avisando que essa teoria aqui, galera, foi feita 100% por mim. Dessa vez eu posso afirmar que essa teoria aqui é minha. Eu até procurei para ver se já não tinham pensado nisso, mas eu não achei nada a respeito, não achei nada muito relevante sobre a teoria da possível volta do Ezra junto com a volta do Palpatine no episódio 9. E aproveitando esse momento aqui, muito obrigado ao Manda-Chuva RT que me fez pensar sobre isso. Ele comentou em um dos meus vídeos sobre a possibilidade do Ezra voltar, e isso ficou na minha cabeça por bastante tempo. Eu fiquei pensando bastante sobre isso, se é mesmo possível assim o Ezra voltar depois de tanto tempo. E pode ser que tenha uma chance, pode ser que o Ezra sim possa voltar. E essa teoria vai explicar muita coisa, então eu vou logo pedindo a vocês que prestem bastante atenção nela, pois a resposta para tudo isso já estava na nossa cara há muito tempo. E com a foto vazada do Kylo Ren, eu acho que podemos sim ter uma grande chance de ser verdade. Então, vai logo deixando seu like, se inscreve se ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para que eles possam vir conhecer essa teoria. Sem falar que você vai estar ajudando o canal a crescer. E agora, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Como Palpatine e Ezra vão voltar? Lembrando que pode ter alguns spoilers dos episódios finais de Rebels. Mas se vocês já assistiram aquele meu vídeo lá que eu falava sobre os Jedi que vieram depois da Ordem 66, não é segredo pra ninguém o que acontece com Ezra no final da série. Então, para podermos entender melhor essa teoria, nós precisamos voltar um pouco lá na última temporada de Star Wars Rebels, mais especificamente no episódio 12 até o episódio 15, que são os mais misteriosos e confusos. Nós temos que entender o que acontece no final da série. Então, vamos lá. No último episódio da série, os rebeldes iniciam um plano para libertar a cidade de Lothal. O plano dos rebeldes era simplesmente invadir o domo imperial e iniciar um falso protocolo 13, tirando o domo do planeta e por fim explodindo ele e libertando o planeta. O protocolo 13 é um comando usado pelo Império Galáctico que ordena a evacuação imediata de todo o pessoal imperial de algum planeta. Os rebeldes conseguem invadir o domo imperial e derrotar a governadora Price, tomando controle definitivo da situação. Mas o grande almirante Thrawn chega com sua frota no último minuto, antes da conclusão dos planos, ameaçando bombardear civis se os rebeldes não se rendessem. Ezra escolhe se entregar a Thrawn e então apresenta ele ao Imperador, por meio de um holograma. O que lembra muito quando o Darth Vader levou o Luke para conhecer o Imperador. O Palpatine estava parecendo muito mais jovem e amigável quando ele se encontrou com o Ezra. Então ele mostra a ele uma parte do Templo Jedi que ele foi capaz de preservar. Ele tenta manipular o Ezra para ele reabrir a porta de entrada para o mundo entre mundos, que é uma dimensão onde ele conseguiu entrar para salvar Ahsoka. Palpatine usou uma ilusão dos pais do Ezra, prometendo que ele seria capaz de vê-los novamente. E o mundo entre mundos é muito importante para a nossa teoria, então mantenha isso na mente. Felizmente para a galáxia, Ezra resiste à tentação de Palpatine e vai atrás do grande almirante Thrawn. No entanto, ele estava esperando por isso. Ele teve uma visão que o alertou que Thrawn poderia retornar antes que os rebeldes pudessem assumir o controle do complexo imperial. Caso isso acontecesse e Thrawn realmente retornasse antes do plano ser concluído, ele encarregou o Marte de uma missão especial: levar a Phantasma para a órbita alta acima de Lothal e transmitir um sinal. Esse sinal é o que chama a Cavalaria de Purgils, também conhecidos como baleias espaciais, com as quais o Ezra fez amizade algumas temporadas atrás. Eles logo vêm ao seu socorro e começam a destruir toda a frota de Thrawn,
deixando o Império sem recursos para impedir a libertação de Lothal. Na ponte, os tentáculos dos Purges atravessam as janelas, envolvendo Thrawn, enquanto Ezra impede que qualquer Stormtrooper entre e intervenha. Os Purges então se prendem ao Destruidor Estelar e começam seu processo de pular para o hiperespaço. Percebendo o que está para acontecer, Hera e Sabine imploram a Ezra que saia da nave, mas ele está determinado a ver isso até o final, dizendo a eles: "A força estará sempre com você." Com Ezra e Thrawn ainda a bordo, os Purges saltam para o hiperespaço, enviando todos eles para longe e para algum lugar desconhecido. Com a frota de Thrawn destruída, os rebeldes são capazes de derrotar facilmente as forças imperiais restantes em Lothal, explodindo o complexo imperial e libertando o planeta do controle do Império. E embora que se esperasse que o Império retornasse em breve para punir e recapturar Lothal, isso nunca aconteceu, como Sabine explica em seu discurso. O ataque que todos estávamos esperando nunca veio. O então Império Invencível começou a ruir. A pequena rebelião tomou corpo. E com a sua vitória decisiva na Batalha de Endor, o reinado de terror do Império chegou ao fim. E é ela que dá as cenas finais da série. E como vocês perceberam, o Palpatine estava muito interessado nesse tal de mundo entre mundos. Ele tentou usar o Ezra para abrir a porta para essa dimensão, justamente para que ele tivesse finalmente acesso a ela. Porque o Ezra é a chave e ele tem o poder para abrir o portal e vagar por essa dimensão. O plano do Imperador é ter acesso ao mundo entre mundos. Esse é o plano dele desde o início. Então, se ele fosse capaz de alcançar o mundo entre mundos, ele seria capaz de influenciar qualquer momento, o passado e o futuro, e seu poder se tornaria verdadeiramente ilimitado. O Palpatine já sabia que o Ezra era a chave para abrir a porta de entrada, então ele obviamente instruiu Thrawn antes de partir que quando ele chegasse a Lothal, ele deveria trazer Ezra diretamente para ele. Sem falar que com o acesso a essa dimensão, ele poderia moldar a história do jeito que ele quisesse, do mesmo jeito que o Ezra fez. A Ahsoka, ela havia sido assassinada pelo Vader, mas vagando pelo mundo entre mundos, o Ezra consegue puxar ela antes que Vader pudesse acertá-la, mudando assim a linha do tempo. E se o Palpatine também pudesse fazer isso, ele seria imortal, pois ele vagaria pelo próprio espaço-tempo. Ninguém nunca poderia matá-lo, pois ele sempre saberia do futuro. Então sim, o seu poder seria mesmo ilimitado. E esse interesse dele pelo mundo entre mundos já é bem antigo. Ele quer ter acesso a esse lugar desde as Guerras Clônicas. Vejam só, na última temporada da Guerra dos Clones, no episódio 13. Nesse episódio, Yoda vai atrás dos conhecimentos da vida após a morte. Ele enfrenta várias visões, como o próprio Darth Bane. E em uma dessas visões que o Yoda tem, ele vê o Palpatine e o Conde Dooku fazendo um tipo de ritual, com meio que uma fogueira azul. E essa fogueira também é a mesma de quando ele encontra o Ezra no mundo entre mundos. E olha só que interessante, ele consegue fazer até o fogo atravessar o portal. Mas agora, aonde eu estou querendo chegar com tudo isso? É muito simples. A chave para abrir o portal é o Ezra. Ele que tem esse poder. Ele é o escolhido do mundo entre mundos. Porém, aquele ritual pode ser uma maneira alternativa de forçar a entrada nesse lugar. Algum tipo de ritual Sith muito, mas muito antigo mesmo. Bom, é verdade que no episódio 13 da Guerra dos Clones, o Palpatine fala que aquele ritual é na verdade para observar o seu inimigo, como uma bola de cristal. No entanto, devemos utilizar esse antigo laço forte que já existiu entre você e o seu mestre para que possamos ver coisas que, de outra forma, não poderíamos. É uma antiga arte do lado sombrio. Porém, eu pergunto a vocês, quantas vezes o Palpatine já mentiu? Quantas vezes ele já tentou manipular alguém e mentiu sobre algo? Ele vem mentindo já faz muito tempo, desde que ele entrou no cargo de político, muito antes das Guerras Clônicas e do Império. Sério, pensem bem, o que ele falou pode ou não ser verdade. O Palpatine é um ser extremamente frio, calculista e que não se importa com os outros ao seu redor e nem com o custo de suas ações. E por isso ele poderia estar manipulando o seu próprio aprendiz, o Conde Dooku.
justamente porque ele queria ter acesso ao mundo entre mundos. Ele achou que seu aprendiz poderia servir para abrir o portal através desse ritual. Ele achou que ele poderia ser a chave. Só que, como nós sabemos, não deu em nada, porque a chave para essa dimensão era o Ezra, que naquela época não existia. Tanto que eu não duvido nada do Palpatine ter coragem de matar o Conde Dooku caso ele conseguisse o poder para abrir o portal. Uma prova disso aqui que eu tô falando foi quando ele quase matou o Darth Maul, que era o seu antigo aprendiz. Então sim, o Palpatine só se importa com si mesmo. O Palpatine achou que como o Yoda estava atrás dos segredos da vida após a morte, ele iria descobrir sobre o mundo entre mundos. Ele achou que o segredo da vida após a morte era o mundo entre mundos e não aquela habilidade dos Jedi de se tornar força. O Yoda estava atrás dessa habilidade, porém o Palpatine entendeu que ele queria, na verdade, o controle da dimensão. E foi por isso que ele deu início ao ritual, para caso Yoda tentasse entrar no mundo entre mundos, ele entrasse também, forçando sua entrada através desse ritual, como eu falei aqui. E foi o que quase aconteceu com o Ezra. Palpatine conseguiu pegar no pé do Ezra e forçar sua entrada. Porém, Ahsoka conseguiu salvar ele a tempo e impediu que o Palpatine entrasse. E se fosse mesmo só uma magia para observar o seu inimigo, como ele disse, ele nem teria conseguido colocar a mão dentro daquela dimensão. Então o propósito do ritual Sith seria quando a chave do mundo entre mundos entrar naquela dimensão, o ritual teria que ser rapidamente executado para a tal fogueira azul conseguir capturar o escolhido da dimensão e forçando a sua entrada naquele lugar. E como eu já disse várias vezes, essa chave para essa dimensão é o Ezra. Mas com o sacrifício do Ezra, Palpatine ficou mais uma vez sem a sua chave. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Então, prestem bastante atenção e caso vocês não tenham entendido alguma coisa, voltem o vídeo. Bom, vamos lá. Para todos os efeitos, Ezra deveria ter morrido junto com Thrawn. Quando os Purges pularam para o hiperespaço, é provável que Ezra e Thrawn não tenham sobrevivido à exposição do hiperespaço, e muito menos ao vácuo do espaço, pois as janelas estavam todas quebradas, e no espaço não existe ar. Então seria morte certa. Mas mesmo que Ezra não tenha morrido usando a força para sobreviver no espaço, como nós vimos outros usuários da força fazendo isso, para onde ele iria? Até porque o seu plano tinha sido concluído. Ele havia libertado Lothal e o Império estava com seus dias contados. Mas em sua última mensagem no holograma, ele diz à tripulação da Fantasma que mal pode esperar para voltar para casa. Isso sugere que Ezra não pretendia morrer ou ficar desaparecido. E para onde ele iria é muito simples. E isso envolve Ahsoka e Sabine diretamente. Ou seja, Ezra foi para um mundo entre mundos. É por isso que Ahsoka e Sabine vão procurar por ele. Elas irão atrás de uma maneira para reabrir o portal e salvar o Ezra. A Sabine já decifrou aquele mural aonde o portal foi aberto pela primeira vez. E Ahsoka já esteve lá quando Ezra salvou ela. Ou seja, Ahsoka e Sabine seriam a dupla perfeita para ir atrás do Ezra e salvar ele. Sem falar que a própria Sabine fala que é hora de trazer o Ezra de volta para casa. E que essa será a nova missão dela. O Ezra está em algum lugar. E eu tenho que trazê-lo para casa. Lembrando aqui que Sabine tem o sabre de luz de Ezra. E anteriormente ela recebeu o treinamento do Kanan. Então talvez ela pudesse ser treinada por Ahsoka para concluir o seu treinamento, podemos assim dizer. Para que as duas consigam abrir o portal do mundo entre mundo. Uma vez lá, elas poderiam puxar o Ezra para fora do Destruidor Estelar logo antes de saltar para o hiperespaço. Isso é bem diferente de quando o Ezra queria tirar o Kanan de seu momento de morte. Tirar o Kanan daquela situação iria alterar o futuro, pois eles só sobreviveram por causa do sacrifício dele. E tirando o Ezra no último segundo, não mudaria os resultados, porque os Purges ainda iriam pular para a velocidade da luz, levando o Thrawn para longe de Lothal.
E o Mundo Entre Mundos também é a resposta para a volta do Palpatine. Quando Darth Vader jogou ele da Estrela da Morte, ele não morreu com a queda. Ele ficou extremamente ferido, mas conseguiu se salvar por conta do Mundo Entre Mundos. Não entrando diretamente nele, é claro. Até porque se ele fizesse isso, ele teria controle de todo o tempo e espaço. O mais provável é que ele tenha conseguido abrir uma fenda temporal instável usando suas últimas forças. A explicação para ele conseguir abrir essa fenda temporal é de que ele conseguiu colocar a mão dentro dessa dimensão, quando ele segurou o pé do Ezra. Talvez isso tenha sido suficiente para ele aprender um pouco mais sobre esse lugar e sua energia. Lembrando que o mestre do Palpatine era o Darth Plagueis. Plagueis deu a seu aprendiz acesso aos seus Holocron Siths. As lições de Plagueis envolviam forçar Sidious a enfrentar os seus medos, negar prazeres a ele e tomar dele coisas que ele amava. Ele ensinou Sidious que as emoções como inveja e ódio, apesar de serem necessárias para controlar o lado sombrio, eram simples meios para o fim de deixar de lado noções comuns e moralidade, por um bem maior. Plagueis também ensinou ao seu aprendiz os meios de chegar ao poder, sem falar que ele também tinha uma grande obsessão pela força, sempre pesquisando e estudando a fundo a origem da força e a melhor maneira de manipular ela. Com tantas descobertas de Darth Plagueis, com certeza Palpatine aprendeu algo com ele sobre canalizar uma grande quantidade de força, assim conseguindo utilizar essa quantidade para abrir uma fenda estável. Ou seja, a energia da dimensão do Mundo Entre Mundos pode ter intrigado Palpatine, pode ter feito ele pesquisar de volta aos Holocron Siths, pois com certeza a energia daquele lugar é diferente da energia que ele está acostumado. Então isso provavelmente fez ele ir atrás dos antigos Holocron Siths, do Darth Plagueis, seus ensinamentos secretos, suas pesquisas, e com certeza ele aprendeu algo com isso. Ele aprendeu como abrir essa fenda estável. Porém, quando ele entra nessa fenda temporal, ele é levado para algum lugar desconhecido e distante, que seria nesse lugar onde ele teria aquele trono que nós vimos no novo trailer de Rise of Skywalker. E lá ele permaneceu por muitos anos, porque ele usou tanto da força que ficou sem poder para ser trazido de volta sozinho. Até porque provavelmente se ele fizesse isso, ele morreria como o Luke morreu, ao usar tanto da força que ele ultrapassou seu limite e acabou se tornando um fantasma da força, assim como Yoda, Obi-Wan e o Anakin. E assim como Ezra, eu acho que ele tem uma grande possibilidade de ser trazido de volta com o poder dessa dimensão. O Kylo vai atrás dos segredos do Sith e ele pode ter aberto um portal para esse lugar, propositalmente ou não. E a onda de choque dessa abertura explicaria essa imagem: vários Stormtroopers caídos, com um tipo de onda de choque jogando eles para trás. E o Palpatine estaria finalmente atravessando o portal para voltar ao mundo real. E todo esse brilho e luz azul seria aquela mesma fenda estável que levou ele para longe antes de morrer com a explosão da Estrela da Morte. Pois, como tomar o controle do Mundo Entre Mundos sempre foi o seu grande plano, nada mais justo voltar dessa maneira, e finalmente concluindo seu objetivo de se tornar o ser mais poderoso que existe, tomando conta do poder dessa dimensão, talvez até possuindo o Kylo Ren, pois o corpo dele estaria muito fraco para continuar, e como Kylo é o Sith mais forte até então, ele seria o receptáculo perfeito. Mas é claro, com a volta dele, o Ezra também teria que voltar. Tanto que nós vemos a Fantasma no trailer. Olha ali no canto, perto da Millennium Falcon. Essa, sem dúvida nenhuma, é a Fantasma. Agora pensem bem. Eles não iriam colocar a Fantasma ali do nada, aparecendo sem motivo nenhum. Agora, por que o Ezra voltaria assim depois de tanto tempo? Qual seria o seu objetivo e a sua missão? E como foi dito pelo mestre Qui-Gon Jinn, nada acontece por acaso. E o objetivo do Ezra, a partir de agora, deve ser fechar o portal do Mundo Entre Mundos, de uma vez por todas. E provavelmente é isso que ele vai fazer. Se o Palpatine for derrotado no episódio 9, e se ele estiver mesmo voltando através desse portal, desse poder, dessa dimensão, ficaria em aberto a possibilidade do Mundo Entre Mundos ser usada por outro grande Lord Sith.
E é aí que o Ezra entra. Ele tem que achar um jeito de fechar a porta dessa dimensão para que esse lugar não caia em mãos erradas e para que ninguém consiga entrar lá e alterar a linha do tempo, mudando assim o futuro ou o passado. Ezra provavelmente vai ter que ir atrás de algum artefato muito antigo, como aquele Holocron Sith que nós vimos nas temporadas passadas de Rebels. Pode ser até que ele vá para aquele planeta misterioso que o Anakin até lutou contra o pai, a filha e o filho, pois lá é o planeta de origem daquela pintura. O grande perigo que eles poderiam enfrentar lá seria suas próprias lembranças, pois aquele planeta tem uma conexão muito grande com a força e pode criar várias ilusões, como o próprio Inquisidor poderia retornar naquela área mais sombria do planeta. No final, o Ezra poderia encontrar o artefato e fechar tanto o portal para o planeta quanto do mundo entre mundos, porque aquele planeta misterioso fica numa localização misteriosa. Tanto que quando o Anakin, a Ahsoka e o Obi-Wan conseguem sair daquele planeta, eles ficam todos confusos sem entender o que aconteceu, porque aquele planeta não consta nos registros e nem tem no mapa estelar da nave. Então é sim um planeta bem misterioso e talvez a única maneira de chegar até ele seja também através de um portal. E seria o lugar perfeito para terminar a história do Ezra, pois ele finalmente teria seu objetivo concluído como o guardião do mundo entre mundos. E com seu objetivo concluído, ele poderia até treinar a nova geração de Jedi. Isso poderia ser muito bem explorado num futuro filme da saga. Seria bem legal rever a Ahsoka naquele planeta, já que ela já tinha ido para lá na Guerra dos Clones. Quem sabe até o filme poderia ser em live action. Seria muito incrível ver o Ezra, a Sabine, a Ahsoka. E eu já sei o ator perfeito para interpretar o Ezra. E é justamente o David Mazouz, que também atuou na série Gotham, onde ele interpretava o Bruce Wayne. E olha só, ele é igualzinho ao Ezra. É só olhar para o nariz dele, é sério. Ficaria perfeito no Ezra. É só imaginar ele também com o cabelo azul e aquela jaqueta laranja. E é claro, o sabre de luz. E pronto, o Ezra do live action poderia muito bem ser ele. E dá só uma olhada nessa foto que eu editei, como ficou bastante parecido. Outra coisa bastante incrível com tudo isso seria o encontro do Ezra com o Jacen Syndulla, o filho da Hera Syndulla e Kanan Jarrus. E ver os dois trabalhando juntos seria como ver Kanan e Ezra um ao lado do outro novamente. Pode ser que também tenha uma possibilidade dele voltar mais velho, ou então com a mesma idade de quando ele se sacrificou, pois o tempo funciona de uma maneira diferente no mundo entre mundos. Então ele ainda poderia ser jovem. E outra coisa que pode estar sim conectada com a volta do Ezra é aquela frase do Kanan lá na última temporada, onde ele diz que ele foi um bom aprendiz e que isso seria muito importante para ele no futuro. Talvez ele se referisse à missão do Ezra de fechar o portal e quem sabe se tornar um mestre Jedi, passando os ensinamentos do Kanan para frente, para manter a geração de Jedi. E ver ele como um mestre treinando alguns Jedi, nem que fosse numa cena pós-crédito, seria extremamente épico. E eu acho que nos últimos episódios o Kanan deixou bem claro, mesmo que discretamente, que o Ezra seria um mestre Jedi algum dia. Mais uma prova que ele pode sim voltar em algum momento é quando ele escuta a voz da Rey ao entrar no mundo entre mundos. Vamos nos ver outra vez. Acredito nisso. Sem falar também que ele escuta a voz do Kylo Ren. Mostre-me o meu avô. Mais de uma década antes do nascimento da Rey, sua voz foi ouvida pelo Padawan Ezra Bridger durante sua breve visita ao mundo entre mundos. E eu acho que todas essas referências não seriam sem motivo nenhum. Então pode ter uma gigantesca chance do Ezra voltar depois de tanto tempo. Quem sabe em Rise of Skywalker a gente tem alguma resposta, alguma referência ou coisa do tipo. Eu acho que só pelo fato da Fantasma estar presente no trailer já significa muita coisa dessa possível volta do Ezra.
Bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham mesmo gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa possível volta do Ezra, se é uma boa ideia. E galera, foi um pouco difícil montar essa teoria, juntar todas as peças e os fatos, tanto que eu demorei bastante para postar ela aqui. Eu espero que nada tenha ficado muito confuso ou que eu tenha esquecido alguma coisa também. Mas caso eu tenha esquecido alguma coisa ou tem algo aqui que não faz sentido, vocês podem me ajudar aí nos comentários, complementando a minha teoria. E então, a teoria não vai ser só minha, como vai ser também de vocês. E não se esqueçam de deixar o like, porque isso me ajuda muito mesmo. Se inscreve se ainda não é inscrito. E o mais importante, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, porque se tem uma chance do Ezra voltar, todo mundo precisa saber disso. Sem falar que você também vai estar ajudando o canal a crescer. Logo logo eu estarei trazendo vídeos bem interessantes aqui para o canal. Então verifica se o sininho está ativado, para você receber as notificações aqui do canal. E caso você não tenha visto os outros vídeos dessa série de teorias que eu estou trazendo aqui para o canal sobre Rise of Skywalker, é bem simples. É só você clicar nesse card que está aparecendo aí agora e você vai ser redirecionado direto para outros vídeos da teoria. E é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que a força esteja com vocês.